Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das narrativas mais influentes da nossa cultura. E olha, mais do que uma história religiosa, vamos tratar esse texto como um documento que, de certa forma, estabeleceu as bases de como a gente entende o trabalho, o conhecimento e até a estrutura da sociedade. E tudo começa, curiosamente, não com uma ordem, mas com uma pergunta. Pois é, a história não abre um cenário de paz, ela já começa com uma provocação. Uma pergunta bem astuta feita pela serpente. Reparem só como ela não nega a ordem de Deus, mas dá uma distorcida, bem sutil, plantando ali a sementinha da dúvida. É o gatilho para todo o drama que vem a seguir. O questionamento da autoridade e o despertar do desejo por aquilo que é proibido. E aqui, olha só, a gente vê o conflito central, lado a lado. De um lado, o comando divino, não comam para que não morram. É uma regra, né, para preservar a vida, mas através de um limite. Do outro vem a promessa da serpente, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vão ser como Deus, conhecendo bem o mal. A proposta aqui é outra, é sobre transcender, é sobre ter poder, ter conhecimento. É a segurança contra a soberania, uma escolha e tanto. Com essas duas opções postas na mesa, a narrativa nos leva para o momento da decisão. E é fundamental entender que isso aqui não é só um ato de desobediência, não. É um ponto de virada, sabe? É um momento que define o nascimento de uma nova consciência humana, um ponto sem retorno. Agora, o que é fascinante aqui é como o texto detalha o processo de pensamento. A mulher não age por impulso. Pelo contrário, ela faz uma análise bem completa. Primeiro, o lado prático. Parece bom para comer. Segundo, o lado estético. É bonito, agradável de se ver. E por último, o intelectual. É algo que promete sabedoria, entendimento. Só depois de toda essa avaliação, que envolve os sentidos e a razão, é que a ação de fato acontece. E a consequência imediata desse conhecimento. Não foi poder divino, não foi virar um Deus. Foi algo muito mais interno, muito mais humano, a autoconsciência. A primeira coisa que eles percebem com os olhos abertos é a própria vulnerabilidade, a nudez. Isso não leva a um sentimento de poder, mas sim de vergonha, a necessidade de se cobrir. A grande mudança foi por dentro. A próxima cena é o confronto. E aqui a história basicamente desenha um mapa de como o ser humano lida com a responsabilidade, ou melhor, de como tenta fugir dela. Isso mostra um padrão de comportamento que, vamos combinar, a gente reconhece até hoje. A primeira pergunta de Deus não é o que você fez, mas sim onde estás. É uma pergunta sobre posição, sobre relacionamento. Aquela comunhão que existia antes, agora se quebrou. A resposta não é mais de presença, é de medo, é o ato de se esconder. A geografia do jardim mudou. Deixou de ser um lar para virar um esconderijo. E aqui a gente vê a clássica transferência de culpa em ação. É um verdadeiro efeito dominó. Primeiro Deus pergunta a Adão. E a resposta dele? Ele aponta para a mulher que tu me deste. Ou seja, culpando não só ela, mas, de quebra, o próprio Deus. Aí a mulher é questionada. O que ela faz? Joga a culpa na serpente. Ninguém assume o próprio ato. A responsabilidade é só empurrada adiante numa corrente que acaba estabelecendo um padrão fundamental de comportamento social. Agora, a gente entra nas consequências, que o texto chama de sentenças. Mas olha, é muito importante não ver isso só como castigo. Na verdade, o que está sendo estabelecido aqui é uma nova realidade. É a fundação de um novo modelo social, econômico e até cultural para a humanidade. Vamos começar analisando a sentença que foi dirigida à mulher. Ela mexe com duas áreas centrais da experiência humana, a biologia e a vida em sociedade. Então, o ponto central é esse. A sentença tem duas partes bem claras. A primeira, com dor darás à luz filhos, estabelece uma nova realidade biológica, ligando o ato de gerar vida ao sofrimento. A segunda parte, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, define uma nova dinâmica social. Ela descreve uma estrutura de poder, uma hierarquia no relacionamento que serviu de base para muitas estruturas patriarcais ao longo da história. Muito bem, agora vamos para a sentença do homem. Se a da mulher focou no biológico e no social, a do homem vai estabelecer uma nova ordem econômica e também existencial. Essa frase é talvez uma das mais fortes do capítulo inteiro. Ela define a condição econômica fundamental da humanidade depois do Jardim do Éden. Sobreviver deixa de ser algo garantido pela natureza abundante e passa a ser o resultado de trabalho duro, de esforço, de suor. Trinchando isso, a terra maldita quer dizer que a natureza agora vai oferecer resistência. Conseguir o sustento vai exigir uma luta contra espinhos e cardos. Essa é a nova realidade econômica. E a parte final, és pó e ao pó retornarás, introduz de forma bem direta a mortalidade como destino de todos. O trabalho duro não é para sempre.
ele acaba com a volta para a terra. E tudo isso leva à ação final, que é irreversível, a expulsão. É nesse momento que a condição humana como a gente conhece, uma vida de trabalho, de luta, de consciência e de finitude, é definitivamente selada. A justificativa divina para a expulsão é bem interessante. O texto diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Ou seja, a serpente não estava totalmente errada. O ser humano adquiriu conhecimento, uma característica divina. O perigo, na visão do texto, era que ele chegasse na outra árvore, a da vida, e unisse conhecimento com imortalidade. Aí sim ele se tornaria permanentemente como Deus. A expulsão, então, é uma medida preventiva. E assim, a separação se torna física e definitiva. O homem é posto para fora, com a tarefa de lavrar a terra, o que se conecta diretamente com a sentença econômica dele. E o caminho de volta? Bloqueado. Os querubins e a espada de fogo não são só guardas, eles são um símbolo muito poderoso dessa separação permanente entre a humanidade e aquela condição original paradisíaca. E com isso chegamos à nossa reflexão final. Essa história, escrita há milhares de anos, nos deu um modelo cultural muito poderoso. Vimos como ela definiu o trabalho como luta, as relações sociais como hierarquia e o conhecimento como algo que nos afasta de um estado de inocência. A pergunta que fica é: até que ponto essa estrutura tão antiga sobre o suor para ganhar o pão, sobre as dinâmicas de poder e sobre o preço do saber ainda funciona como uma espécie de sistema operacional invisível que rege o nosso mundo até hoje?